Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós estamos aqui comemorando e vivenciando e conhecendo novas mentes visionárias. Nós estamos aqui nos conectando e para mim é um motivo de grande gratidão estar aqui com todas vocês, poder compartilhar a minha história, poder conhecer a história de vocês e entender que nós estamos conectadas de alguma forma. Eu tenho certeza que esse é só o início de uma nova jornada. Gente, esse ano, essa é a 5ª vez que eu estou subindo no palco. No decorrer do ano passado, eu vivi um momento assim de solitude, consciente. E aí, nesse momento, eu conversei muito com Deus. E eu pedi a Ele, eu entendi num determinado momento que eu precisava de 2 coisas: novas mesas e conexões. Aquilo ficou preso na minha memória. E eu continuei pedindo a Deus novas mesas e novas conexões, mas na verdade eu não sabia por onde começar. Mas quando você começa a descobrir o seu propósito e conhecer a sua identidade, as coisas elas vão se movendo ao seu favor. Não sei se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio, né? E assim foi. Num dado momento eu me encontrei com uma pessoa e eu tinha decidido no ano passado que eu iria me tornar escritora. Eu coloquei isso também na minha mente. De repente, eu encontro uma pessoa, eu converso com ela, 15 minutos, ela me abraça, olha para mim, segura nos meus braços e fala: você vai se tornar escritora esse ano. Eu falei: como assim? Você vai ser parte de uma coautoria, você vai ser parte do livro Fortalecer. Eu não quis nem saber muito, eu só queria ser escritora. E aí, de repente, eu disse sim, né? E aí, eu me tornei escritora do livro Fortalecer. Ou seja, eu tenho um capítulo da minha história nesse livro. E o que acontece? O que aconteceu com isso? Eu ganhei voz. Eu ganhei voz. A minha voz estava silenciada. Eu trabalhei agora, até dezembro, eu sou funcionária do Banco do Brasil, em Viena, secretária executiva da diretoria. Eu passei por 4 diretorias e foi um tempo muito abençoado, mas eu estava em silêncio. E eu sentia que a minha voz precisava tomar poder e precisava ganhar espaço. E através desse livro, de um capítulo, na minha vida aconteceu um barulho. Primeiro, o lançamento do Fortalecer em Mabélia, na Espanha. Depois, o lançamento dele em Lisboa. Depois, eu fui convidada para um outro livro, que é Alma Brasileira na Europa, com lançamento na Feira de Genebra, na Suíça. E a coisa começou, gente. Era avião subindo, avião descendo, e o povo já não sabia mais onde eu estava. E os meus filhos: mãe, onde que você está? Cadê você? Em qual país que você está? Minhas queridas, minhas maravilhosas, o que acontece quando nós ganhamos voz? O mundo ao nosso redor, ele treme. As pessoas percebem que alguma coisa diferente está acontecendo. E o que está acontecendo quando a gente ganha voz? Pessoas, mulheres que estavam caladas, como a Vânia disse, né, agredidas emocionalmente, fisicamente, sem força de voz, sem coragem, para poder colocar para fora aquilo que está acontecendo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de encorajar vocês a pensarem sobre isso. Eu estou calada ou estou tendo a minha voz onde eu preciso abrir a minha boca? Isso é muito sério e isso é muito importante. Que a gente tenha coragem de dizer o que a gente sente e expressar o que a gente precisa. Então, eu entrei nesse processo de abrir a minha boca, expressar as minhas emoções e, de repente, uma cratera se abriu, no sentido positivo, né? Portas se abriram, janelas se abriram e eu comecei a frequentar eventos. Eu estive esse ano 4 vezes na Bélgica, 3 vezes em Milão, eu estive na Suécia com a Ana Paula e as coisas foram tomando força. E eu mesma chegava em casa, começava a olhar os stories, as coisas que estavam acontecendo e quem disse você, a gente não acredita no que está acontecendo. Será que isso está acontecendo comigo? Não é verdade? Gente, eu estou falando em público, eu estou falando com as mulheres. E aí eu comecei a assistir vários podcasts para aprender a falar com você e não para você. Nós precisamos conversar uma com a outra e não para a outra, né? E assim eu fui crescendo nesse propósito
e sendo muito abençoada por Deus. E eu encerro agora as minhas atividades no Banco do Brasil e eu começo um novo propósito de vida. Eu estou numa transição de carreira, é um momento de desafio, mas também é um momento de novas oportunidades. E um grande presente para mim foi me conectar com mulheres incríveis, com mais experiências que eu, com menos experiência que eu, mulheres para as quais eu posso falar e ensinar e muitas mulheres das quais eu tenho muito a aprender. Ou seja, conexões. E na minha casa, com os meus filhos, já ficou muito engraçado, né? Porque eu também não tinha essa coragem de estar falando nas redes sociais. E hoje em dia os meus filhos brincam comigo. Outro dia eu falei para o meu filho, você chegou como naquele lugar? Ele falou assim, eu peguei o trem, depois eu fui de ônibus e riu de mim e falou assim, conexões. Porque eu tenho falado muito de conexões. Ele, conexões, né? O meu outro filho mais velho um dia chegou em casa, ele já é casado, e viu um lixo parado na porta, que já estava, gente, até cheirando um pouquinho mal. E eu sou muito limpa e organizada. Ele chegou e falou, mãe, eu acho que eu vou levar esse lixo lá fora. Eu falei, por favor. Ele voltou e ele disse, um homem, né, grande, de barba, virou para mim e falou assim, depois que você virou influencer, nem o lixo você joga mais fora, né? Eu falei, o propósito mudou. Então, minhas queridas, o que acontece? Transformação, mudança de mente, mudança de mesa, mudança de público, mudança de conexões, né? E eu me sinto hoje muito abençoada e para mim é um grande orgulho estar aqui juntamente com a Ana Paula, né? Ela já falou como a gente se conectou em Roma, depois na Suécia, né? E quando a gente sente uma afinidade de alma e de propósito, nada segura uma mulher. Vocês concordam? E é isso que aconteceu comigo, né? Então hoje eu separei aqui, não está projetando? Tá, não tem problema, né? Eu só vou aqui ler algumas palavras para vocês da minha palestra que eu preparei. E uma mini palestra, então, vai ser mesmo bom que eu resumo isso aqui. E eu decidi falar para vocês hoje um pouquinho, eu vou citar somente algumas palavras aqui, sobre a jornada do diamante e o desenvolvimento pessoal. E eu vou ler somente algumas palavras aqui para vocês. O diamante é uma das pedras mais valiosas do mundo. Começa como carvão comum, nada de especial. Mas o que o transforma é o processo intenso pelo qual o diamante passa. São pressões intensas, temperaturas altíssimas, tempo, muito tempo, rachaduras, imperfeições e ajustes. O diamante nasce nas camadas mais profundas da Terra. Nós também precisamos partir do profundo da consciência de quem somos, nossos valores, nossas sombras e nossos desejos. O diamante se forma sob altíssima pressão. Sem isso, ele jamais teria brilho. Essa palavra é muito importante. As pressões da vida, crises, dores, falhas, mudanças, não vêm para nos destruir, mas para nos transformar. Após formado, o diamante precisa subir, ser trazido à superfície por erupções vulcânicas. Após o processo interno, começamos a aparecer, ganhar coragem de mostrar nossa essência, usar o que aprendemos, dar passos ousados. O diamante bruto ainda não brilha. É na lapidação que ele ganha forma e valor. Lapidação é disciplina, hábito, mentores, estudos, repetições, processos. Sem isso, continuamos brutos. E por fim, o diamante brilha porque respeitou o processo. Nós também só alcançamos nossos objetivos quando não queimamos etapas. E com isso eu quero dizer para vocês que se algo não vai bem ou se você está passando por uma fase que as coisas elas não se conectam muito, precisamos entender que nós passamos por fases e processos. E somente assim que nós chegamos nos objetivos. E eu quero deixar aqui 3 chaves para vocês. A pressão, ela não é inimiga, ela é instrumento. Tudo o que te aperta hoje está te preparando para brilhar amanhã. Permita-se ser lapidado. Aprenda, recomece,
ajuste, refine, escute mentores, pratique disciplina. Brilho sem lapidação é impossível. Proteja o seu brilho. Diamantes são valiosos porque são raros. Proteja sua energia, suas escolhas, suas fronteiras, seu propósito, o que você se torna importante. Precisa ser preservado. Proteja o seu brilho. Diamantes são valiosos porque são raros. Repito eu. Proteja sua energia, suas escolhas, suas fronteiras e seu propósito. E eu quero com isso mencionar aqui um verso bíblico, alguns versos bíblicos que me tocam muito quando eu uso essa palavra brilho. E esse ano eu entendi muito bem que nós precisamos brilhar. Levante-te, resplandeça, porque já vem a tua luz. Os que forem sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. Já leram isso? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o verso que eu usei na palestra da Ana Paula na Suécia, porque eu falei da luz. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para verem as vossas boas obras e glorificarem ao vosso Pai que estás nos céus. Eu tenho aqui uma imagem que não pode ser mostrada, mas esse ano eu estava indo da Costa Amalfitana para Roma, e aí eu vi uns carros parados, era pôr do sol, e eu parei para ver o que estava acontecendo ali. Era a cidade de Nápoles, toda iluminada pelo pôr do sol. E o Vesúvio nos fundos, aquela imagem como se fosse uma silhueta. E naquele momento aquilo me tocou, porque eu fiquei pensando assim, o que seria dessa cidade sem o brilho das luzes? Uma cidade triste ao redor do Vesúvio. Morta de noite, as pessoas, talvez com medo, sem motivação e sem inspiração para saírem de suas casas. Mas pior que uma cidade não iluminada ou mal iluminada é a escuridão emocional por falta de clareza de identidade. Portanto, que não nos falte autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, posicionamento, conexões, sucesso na vida pessoal e nos negócios. E oportunidades de conhecer o mundo. E com isso, eu tinha colocado na minha palestra uma lista dos estados do país da Áustria. Eu sou quase, gente, que uma meia brasileira, uma meia austríaca. Tem gente que me pergunta, você é mais brasileira ou mais austríaca? Eu sou os dois, o meu coração está aqui, o meu coração está lá. E eu queria apresentar para vocês os estados da Áustria e ao mesmo tempo sugerir para vocês a oportunidade de nós brilharmos juntas em outras terras, em outros países. Eu vou fazer estou montando um roteiro pela Áustria para que vocês e eu possa brilhar também em outros lugares, sem fronteiras, brilhar sem fronteiras. E eu quero que vocês, não posso colocar aqui agora, né, o meu Instagram, Silésia Pena, mas eu quero convidar vocês para irem lá no meu Instagram. Se vocês não me seguem, passem a me seguir. E se você tem interesse, quem sabe, de fazermos uma viagem juntas pela Áustria, conhecermos a Áustria, as cidades austríacas, Viena, Salzburgo, Graz, Innsbruck e os Alpes austríacos, vai lá no meu direct e coloca interesse e nós vamos conversar sobre uma viagem juntas para que nós possamos brilhar sem fronteiras. Muito obrigada e que a gente possa se encontrar muitas outras vezes com essa mesma frequência. Gratidão, fé e coragem. Um abraço, gente.